Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da equipa internacional do Expresso, que hoje, 8 de julho de 2024, não podia ter como tema outro, senão as eleições em França. A segunda volta das legislativas aconteceu domingo, dia 7, e os resultados foram, no mínimo, surpreendentes. Desafiando todas as previsões e estudos de opinião, a esquerda unida na nova Frente Popular consegue 182 lugares de deputado na Assembleia Nacional, tornando-se a maior bancada, ainda que sem maioria absoluta. Surpresa dupla, porque em segundo lugar fica o conjunto de partidos ligados ao presidente Emmanuel Macron, no centro liberal, liderados pelo partido Ensemble, juntos, com 168 deputados. E a extrema-direita, o reagrupamento nacional de Jordan Bardella e Marine Le Pen, que a maioria das previsões dava como vencedor e que foi ainda assim o mais votado na primeira e na segunda volta das legislativas, fica com o terceiro maior bloco, 143 lugares, afastando-se para já a possibilidade de ser Bardella o próximo primeiro-ministro francês. Ainda há mais algumas forças políticas representadas, 46 deputados terá o partido Os Republicanos, da direita tradicional, apenas parte dele, uma vez que uma fatia minoritária deste partido resolveu aliar-se à extrema-direita, e ainda há depois alguns deputados de várias pequenas forças regionalistas e outros sem afiliação aos grandes blocos. Para analisar tudo o que se passou e perceber como é que se chegou aqui, são convidados deste episódio os meus camaradas da secção internacional do Expresso, Mara Tribuna. Olá, Mara. Olá. E Hélder Gomes, que ontem esteve noite fora a acompanhar a noite eleitoral. Viva, Hélder. Olá, como estão? Bonjour. A edição técnica deste episódio cabe ao João Luís Amorim e eu, a conduzir a conversa, sou Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Mara, vou começar por ti, que assinaste esta semana, aliás com o Hélder também e com os brilhantes gráficos da nossa camarada Sofia Miguel Rosa, um artigo sobre como esta aliança republicana que permitiu de alguma forma derrotar a extrema-direita e que consistiu em, na segunda volta, os partidos de centro e de esquerda desistirem uns a favor dos outros quando havia casos de 3 candidatos à segunda volta num determinado círculo eleitoral. Já agora aproveito para explicar que a eleição em França se dá em 577 círculos uninominais a 2 voltas e, portanto, aí na segunda volta, quando faça um candidato do reagrupamento nacional, o grupo de Macron ou o grupo da esquerda abdicavam de ter candidato, na maior parte dos casos, não foi sempre assim, mas foi em quase todos, para potenciar o voto anti-extrema-direita. Mas o vosso artigo começa com a expressão juntos, mas não unidos. Ora bem, afinal, que aliança é esta que, sobretudo agora que já estão os votos contados e os lugares distribuídos, o que é que fica desta aliança e em que é que ela pode ou não contribuir para a governabilidade num parlamento em que ninguém tem maioria? Sim, claramente, pronto, esta aliança tem uma grande força da esquerda, não é? E até é engraçado porque a porta-voz do governo francês disse que esta aliança já estava a desmoronar no seio da esquerda. No entanto, pronto, acabou por ser a esquerda com a nova Frente Popular que teve o melhor resultado na segunda volta das eleições legislativas, com a direita de Macron a conseguir o segundo lugar. E este título, Juntos mas não unidos, é exatamente porque eles criam, ou seja, a união desta frente era exatamente barrar a extrema-direita. No entanto, não queriam exatamente governar juntos, ou seja, em nenhum momento foi dito queremos de facto formar um governo nas duas frentes, ou seja, desde a esquerda radical, esquerda e depois centro-direita. Não houve, ninguém disse abertamente, ninguém destas forças políticas que integram estas duas coligações disse vamos de facto
fazer um governo. Pronto, aliás, o centro-direita, a coligação do Juntos pela República, do Ensemble, que inclui o partido do Macron, até foi bastante reticente e disse que não queria governar com esta nova frente popular, ou seja, por causa do partido da França Insubmissa e do seu líder. No entanto, agora é engraçado que estão novamente a recuar e a dizer que afinal vamos precisar de nos moderar e de fazer uma aliança, ou seja, aquilo que eles podiam ter de facto trabalhado até à noite da segunda volta, não o fizeram. Pronto, cada um também estava a tentar ver se conseguia de facto uma maioria absoluta, o que seria sempre improvável, mas não o fizeram. Portanto, queriam, a sua única cola era de facto travar o reagrupamento nacional, mas agora, como não há condições para governabilidade, porque ninguém obteve maioria absoluta, ninguém conseguiu 289 dos 577 lugares, vão ter novamente de se entender, e acho que esse também será um dos grandes desafios destes próximos dias. Hélder, tu que estavas ao leme da cobertura em direto pelo Expresso da noite eleitoral em França, como é que foi, pergunto-te, o minuto em que as urnas fecham, saem as projeções e tudo quanto era prognóstico fica completamente arrasado? Nós, uns minutos antes das nossas 8 da noite, portanto 7 em Paris, tínhamos tido acesso a uma projeção, por acaso, de um órgão de comunicação social da Suíça, com esse panorama, ou seja, com a nova frente popular, a coligação das esquerdas, à frente e mesmo com um cenário que depois se viria a confirmar minutos depois, mas sempre com a cautela que devemos ter nestas situações. Acabámos naturalmente por esperar pelas projeções oficiais, e foi de facto uma surpresa, no sentido em que tu arrancaste para esta segunda volta das legislativas com o resultado histórico da extrema-direita. Nunca esteve tão próxima de chegar ao Matignon, portanto à residência oficial do primeiro-ministro, e portanto o Bardella tornar-se primeiro-ministro de França. Aliás, era o nome mais do que evidente, aí não havia quaisquer estados de alma. O reagrupamento nacional tinha em Bardella o rosto para assumir a chefia do governo, e a grande questão que se colocava era se teriam ou não a maioria absoluta. E acabas uma semana depois com tudo ao contrário. Ou seja, se os blocos da esquerda e o bloco da extrema-direita, que reúne não apenas o reagrupamento nacional, mas também os republicanos que vieram com o presidente contestado do partido e fizeram uma aliança com a extrema-direita, portanto eles vêm em primeiro lugar, acabam no terceiro lugar do pódio nesta segunda volta, com um sobrevivente Macron e o seu bloco Ensemble a conseguir ficar ali a meio, e portanto acaba por salvar a face e acaba por tentar justificar a necessidade de, no rescaldo de umas eleições europeias que foram bastante penalizadoras para a coligação macronista, ele decide devolver, numa dissolução surpresa da Assembleia Nacional, decide devolver a palavra aos eleitores e portanto convoca estas eleições antecipadas. E depois eu gostei muito ao longo da noite, não foi muito longa na verdade, e as primeiras projeções depois acabaram por dar um retrato que se viria a confirmar horas depois, mas eu gostei muito do spin que o Eliseu tentou fazer, porque Macron desde 9 de junho anda em parte incerta. É quase interessante reportar o caso às autoridades, porque ele pouco ou nada tem aparecido, pouco ou nada tem dito, mas a sua entourage tem enviado algumas mensagens, uma das quais, na noite de domingo, de ontem, foi que o Bloco Central não está morto, que Macron não falará até que seja conhecido o novo figurino parlamentar, e então aí decidirá
as decisões portanto, apresentará as decisões que são necessárias e que ele terá de tomar, mas o mais engraçado do spin presidencial foi que a alta participação, a grande afluência histórica até dos franceses às urnas demonstra como era mesmo necessário antecipar estas eleições. Eu diria que é um spin ligeiramente que beneficia o campo presidencial naturalmente, mas eu diria que aqui funcionou, sobretudo nesta segunda volta, funcionou muito mais o que vem sendo tradição, sobretudo em presidenciais, que é o medo da extrema-direita finalmente chegar ao poder. Acho que isso beneficiou mais e levou a taxas de participação muito elevadas, muito mais do que uma clarificação que teria de ser feita, porque, claro, nada fica a partir destes resultados. O cenário que nós temos é de ingovernabilidade e de muita difícil aprovação de legislatura, uma vez que, lá está, o reagrupamento nacional para todos os efeitos é o partido, portanto, coligações à parte, a extrema-direita tem no Parlamento, na Assembleia Nacional, a sua maior bancada. É verdade, e teve também a maior percentagem de votos. É bom ver que a votação tática dos eleitores da tal Frente Republicana, portanto, votando ora no centro, ora na esquerda, mesmo que sem entusiasmo, para tapar o caminho à extrema-direita, não impede que, em termos de percentuais, haja 37% de votos na extrema-direita e seus aliados, 26% na esquerda unida, portanto na Nova Frente Popular, e 24% nos partidos ligados a Emmanuel Macron, e depois 5% para a direita tradicional. Portanto, não deixa de haver um resultado fortíssimo da extrema-direita. Agora eu pergunto-se, Macron fez aqui uma aposta arriscada, aliás surpreendeu muita gente quando, na sequência do mau resultado do seu partido nas eleições europeias, resolveu dissolver o Parlamento e provocar estas eleições contra a vontade de muitos dos seus próprios correligionários. Aliás, o próprio primeiro-ministro cessante Gabriel Attal deixou ontem bem claro, quando anunciou que se ia embora, que não tinha concordado com estas eleições. Agora, se a aposta de Macron foi clarificar coisas, parece-me que terá falhado, porque não ficou claro qual é a solução de governabilidade para o país. Se foi perguntar aos franceses, ouçam lá, vocês querem mesmo a extrema-direita no poder? Há argumentos para dizer que respondeu que não, mas o povo também não disse exatamente o que é que queria em alternativa à extrema-direita. Vos pergunto com 2 anos de mandato pela frente, 2 anos, aliás, quase 3, de mandato pela frente, a impossibilidade de se recandidatar e com certeza uma grande vontade de não passar a faixa presidencial a alguém da extrema-direita quando houver eleições em 2027, a minha pergunta é: Macron ficou mais forte, mais fraco? Que papel é que terá de ter na nova legislatura? Mara? Eu acho que o Macron sai sempre fragilizado destas eleições. Pronto, a verdade é que lá está, ele ao convocar estas eleições antecipadas há cerca de um mês, foi precisamente por causa do crescimento dos nacionalistas, como ele referiu na altura, nas eleições europeias, e entendeu que não podia fingir que nada estava a acontecer e quis, num ato de confiança, que o povo francês fizesse a escolha certa para si e para as gerações futuras. Agora lá está, questiona-se que escolha certa será esta, porque de facto as coisas não ficaram muito, muito clarificadas. Pronto, a extrema-direita, não sei se podemos dizer que foi uma das derrotadas da noite eleitoral de ontem, apesar de ter ficado em terceiro lugar. Agora, eu acho que mesmo nesta segunda volta, o seu partido, que integra a coligação Juntos pela República, o Ensemble, também podia ter tido um resultado pior do que o que teve, tendo em conta que ficou apenas em segundo. Ainda assim, eu acho que ele acabou por ser penalizado e que os franceses decidiram dar mais força à esquerda, também talvez, também estou a especular, talvez por não terem também gostado da sua decisão de dissolver a Assembleia Nacional. Agora, lá está,
as coisas não ficaram clarificadas, o resto do seu mandato será complicado, ainda não temos governo, nos próximos dias também serão desafiantes nesse sentido, não sabemos que governo é que poderá ser formado, com que condições, com que viabilidade, e ele aqui, pronto, terá sempre um papel importante a fazer, e acho que qualquer que seja também o fim de tudo isto, digamos assim, acho que a decisão dele foi sempre arriscada e um bocadinho irresponsável. Hélder, que te parece que vai ser a sorte de Macron nesta segunda metade do seu segundo mandato? Estou bastante de acordo com o que disse a Mara, porque na verdade a aposta foi arriscadíssima e toda a gente já antecipava, no fundo, que com esta dissolução surpresa estivesse Macron a colocar o último prego no seu caixão presidencial, sendo que depois iria ter de arrastar o seu cadáver político até 2027, porque tinha dado sempre sinais de que não iria demitir-se da presidência. E, portanto, ele acaba por agarrar-se aqui à tábua de salvação que resulta em parte desta, ou em grande parte desta frente republicana para travar a extrema-direita, e acaba por ficar, ao contrário do que nos tinha sido apresentado na primeira volta, acaba por ficar no grande esquema das coisas e dos resultados eleitorais na segunda posição. Portanto, o seu bloco, é sempre importante sublinhar que é um bloco que inclui não apenas o seu renascimento, o seu partido, que já teve várias designações, mas também outros, mas no fundo é um chapéu de chuva ou debaixo do qual ficam partidos de centro, partidos liberais. O que é que poderá acontecer agora? De que forma é que Macron ainda assim poderá salvar a face? Bom, eu acho que um político precisa de dar a cara, e portanto não me parece, faz amanhã precisamente um mês que aconteceram as eleições europeias e o anúncio da dissolução da Assembleia Nacional e convocação de eleições antecipadas, e nesse mês neste último mês tivemos muito pouco de Macron. Eu acho que isto não é aceitável, porque é preciso que ele efetivamente poderá sempre alegar que quis dar a voz aos eleitores e, portanto, está mais num plano mais recatado, e depois irá tomar as decisões necessárias, como disse a sua entourage, e depois terá uma presença muito mais forte. Agora, acabou por entregar, no fundo, a política francesa no último mês é este jogo de 3 grandes blocos, e isto acabou por lhe correr menos mal, precisamente porque consegue segurar, ou consegue passar de terceiro para o segundo lugar na segunda volta. Agora, o que é que pode acontecer? Ou o nome a apresentar a Macron precisamente para primeiro-ministro virá de uma esquerda unida, e ainda há pouco a Mara falava, e eu concordo, a única cola parecia ser a única cola desta frente unida, que vai da esquerda radical da França insubmissa junto a socialistas que jamais em tempo algum muitos deles aceitariam Mélenchon como primeiro-ministro. Ele parece estar afastado como hipótese. Sim, exatamente. Junta ainda os ecologistas, que também poderão ter, sobretudo a sua líder, ainda ontem deu sinais de que poderia ser um nome que não é facilmente descartável. Marine Tondelier, para os nossos ouvintes irem fixando o nome desta mulher, que pode precisamente vir a ser uma importante governante de França no futuro. Sem dúvida. E portanto, isto aqui era perdoem-me a expressão, mas era um saco de gatos que foi bem... acima de tudo, no início era um saco de gatos que reunia vários partidos da esquerda, portanto, da mais radical à mais moderada, com muitas mundividências distintas. E depois, saco de gatos maior foi esta frente republicana, mas que resultou, portanto, que no fundo coloca o bloco da esquerda, o bloco desta coligação da grande esquerda com o bloco macronista
a juntarem-se para derrotar a extrema-direita. E esse segundo saco de gatos, não houve tantos gatos a esgadanharem-se e acabou por resultar. Agora, a outra possibilidade é uma eventual aliança ao centro, ou seja, em que o bloco macronista retire a França insubmissa de Mélenchon do quadro governativo, expectável, e faça acordos e faça uma plataforma com socialistas moderados, com estes ecologistas, com eventualmente os republicanos da tradição gaulista e não tanto do atual e contestado presidente. Esse parece mais petanista do que gaulista, o atual líder do partido. O atual, sim, exatamente, absolutamente. E depois há uma figura aqui muito interessante que tem tido as melhores saídas e que é também um putativo nome a apresentar a Macron, que é o de Raphael Glucksmann, que teve uma campanha, ele é socialista e teve uma campanha para as europeias muito bem sucedida, o que acabou até por lhe dar bastante mais peso político do que a França insubmissa de Mélenchon. E ele portanto, fez ontem exatamente uma semana, conhecidos os resultados da primeira volta, ele perguntava se os franceses estariam prontos para entregar o país de Victor Hugo, de Voltaire e de Rabelais à família Le Pen. E ainda ontem, portanto uma semana depois, portanto os franceses claramente perceberam que não queriam entregar a França dos grandes poetas, dos filósofos das luzes, dos humanistas da Renascença à família Le Pen, e não fizeram. E agora o Glucksmann tem outra tirada, uma semana depois, tem outra tirada deliciosa que eu gostaria já agora de partilhar para quem não ouviu, que é o próximo governo de França não pode ser liderado nem por Robespierre nem por Júpiter. Com isto o que Glucksmann quer dizer é que não pode ser nem Mélenchon, nem pode vir alguém do campo de Macron. Isto porque Mélenchon é um admirador de Robespierre e Macron já se comparou a Júpiter durante o seu primeiro mandato. Portanto, este Glucksmann, mesmo que não seja o nome indicado para primeiro-ministro, é sem dúvida uma figura da política francesa a acompanhar de muito perto. Muito bem. Como é que se vai? Eu pergunto-me como é que se constrói. Realmente tu traçaste aí um quadro muito bom do que são as diferenças, a diversidade interna de cada um destes grupos, porque temos realmente, se pensarmos que a Nova Frente Popular tem desde o Partido Comunista à França Insubmissa, que é uma esquerda radical, até o Partido Socialista, que é um partido histórico mais tradicional do centro-esquerda, passando pelos ecologistas. Isto casando com o centro liberal de Macron para governar, levanta-me questões. Temos um partido como o de Mélenchon, cujas posições, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia ou sobre a guerra de Gaza provavelmente colidirão com as posições do campo presidencial. Temos a necessidade de formar um governo, distribuir pastas e uma corrida ao poder que acontece sempre que se formam governos de coligação, e de facto torna-se complicado imaginar coisas como a aprovação de um orçamento de Estado ou de medidas estruturais. É verdade que Emmanuel Macron e o seu partido já estão no poder há muitos anos, e se o presidente começou por ser eleito triunfalmente em 2017 e em ter logo a seguir umas legislativas que deram uma maioria muitíssimo vasta ao seu partido, desde então tem vindo a sangrar apoios de maneira imparável. Em 2022 foi reeleito, mas o seu partido perdeu a maioria absoluta. Bom, agora o seu partido não é sequer a maior bancada da Assembleia. Durante algum tempo, com os vários primeiros-ministros que já se foram sucedendo, eu estou-me a lembrar portanto foram 4 os primeiros-ministros de Macron até agora: Edouard Philippe, depois Jean Castex, Elisabeth Borne e finalmente Gabriel Attal. A verdade é que houve uma tendência crescente para seguir governando quase por decreto, por usar um recurso que alguns consideraram abusivo a um artigo da Constituição que permite aprovar medidas sem as submeter à votação parlamentar.
Isso será possível no quadro atual e com a perda de poder do grupo de Macron? Como é que os partidos terão de encarar isto e de forma a, se continuando a ser esse o seu objetivo, impedirem também uma governação unida, de deixar, eu também gostava de vos perguntar sobre isso, o perigo de a extrema-direita ser a única oposição se o governo resultar de um acordo muito vasto entre esta frente republicana que serviu para efeitos eleitorais, mas que ainda não percebemos como é que vai servir para efeitos governativos. Olha, sabes que esse dispositivo legal, esse recurso a uma governação por decreto foi muito do argumentário daquele comentariado mais alinhado com o mais macronista e mais, eventualmente, que mais se esforçou por explicar uma decisão que tomou até os mais próximos de Macron de surpresa, que foi esta decisão de dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas, que era que a dada altura se tornava insustentável de governar desta forma, ou seja, fazer sempre uso de um dispositivo que te permite tomar decisões e fazer com que elas avancem sem aquilo passar pelo escrutínio parlamentar. Portanto, neste quadro, acho que Macron fica, e o seu partido e o bloco que o acompanha ficam bastante mais fragilizados. Ficam muito na mão da extrema-direita, que vai sempre, ainda ontem o Casimiro, que é um politólogo neerlandês muito atento às direitas radicais e com muito trabalho publicado, dizia que, para todos os efeitos, se nós excluirmos a extrema-direita da equação na Assembleia Nacional, para aprovar qualquer tipo de legislação serão necessários 7, ele dava um intervalo de 7 a 10 partidos, o que diz muito de quão fragmentada está neste momento a Assembleia Nacional em França. Mara, e quanto ao risco que referíamos de Marine Le Pen e o seu reagrupamento nacional ficarem como uma espécie de única oposição e disso acabar por lhes dar força em vez de lhe tirar? Eu recordo, por exemplo, o exemplo da Alemanha, onde o governo anterior, que era uma coligação entre o centro-direita de Angela Merkel e o centro-esquerda, acabou por deixar como maior oposição visível a Alternativa pela Alemanha, um partido de extrema-direita muito radical, que acaba por tornar-se o segundo mais votado agora nas europeias e que vence eleições, por exemplo, nos estados do leste da Alemanha. Esse risco está presente na atual configuração parlamentar francesa? Eu penso que sim, mas eu também quero acreditar e acho que estes resultados da segunda volta mostraram que de facto França não quer ser governada pela extrema-direita e estas duas coligações, tanto a de esquerda como a de centro-direita, portanto a Nova Frente Popular e o Juntos pela República, podem unir-se, ou seja, as divisões partidárias que existem podem ser talvez desvanecidas em torno de um governo de união se eles de facto, ou seja, se todos de facto quiserem. E da mesma forma que quiseram lutar contra a extrema-direita e contra o partido de Le Pen, do reagrupamento nacional, eu acho que eles também, ou seja, mesmo as mais de 200 candidaturas que existiram, também mostraram um certo compromisso em criar esta frente republicana para barrar a extrema-direita. E eu quero acreditar que se eles conseguiram fazer isso antes da segunda volta da noite eleitoral, eu acho que eles também, ou seja, claro que vai ser muito mais difícil depois, mas eu quero acreditar que se eles conseguiram fazer isso antes, também têm pelo menos motivação, porque continuam a ser unidos pela mesma cola, que é barrar a extrema-direita e impedir, neste caso, e também como dizias, que seja a oposição mais forte da Assembleia Nacional. É assim, eu acho que inevitavelmente vai ser, até porque eles, como saíram derrotados, portanto, como o reagrupamento nacional saiu derrotado, quer queiramos, quer não, das eleições legislativas antecipadas, eles obviamente terão
muita motivação e muita ambição em querer de facto ser a principal voz da oposição, como também de resto acontece aqui em Portugal com o Chega. Agora, claro, é tudo ainda muito, muito incerto. Estes próximos dias também dirão também quem é que está disposto de facto a fazer cedências ou não, e acho que será de facto importante nesta frente republicana, desde a esquerda radical também ao partido Macron, não é? Que não se queria unir à França insubmissa antes desta segunda volta, e agora também continua a dizer que será melhor descartá-los. Agora eu também não sei até que ponto há legitimidade para isso, uma vez que a França insubmissa tem um papel forte na coligação de esquerda, e é certo que é impopular, e o seu líder também é bastante impopular e tem um grande desagrado. No entanto, também não sei até que ponto eles podem simplesmente descartá-los e contar, ok, não, vamos fazer aqui uma união mais moderada, porque eles de facto, pronto, também ganharam, também foram um dos grandes vencedores da noite. Portanto, eu acho que depende mesmo muito das cedências que as forças políticas estiverem dispostas a fazer ou não, em prol de um bem comum que é a França. Hélder, algum comentário final a isto? Sim, gostava de acrescentar apenas que, tendo em conta os discursos de Bardella e de Le Pen na noite de ontem, eles vão continuar a insistir, ou vão insistir muito nesta tónica da aliança da desonra e estes acordos perigosos que foram sendo assinados ou que foram sendo pelo menos apalavrados, e que estão a tirar a França para a extrema-esquerda de Jean-Luc Mélenchon. Isto, no fundo, em síntese, foi isto que Bardella e Le Pen disseram ontem, com Le Pen até já a projetar-se para o Eliseu em 2027, ao falar de uma vitória adiada e rumo à vitória final, que todos sabemos, e essa é a sua ambição, é chegar a presidente da República Francesa. E com o nosso tempo a chegar ao fim, resta-me fazer a pergunta de sempre à Mara e ao Hélder, nossos convidados deste episódio. Se pudessem viajar neste momento para qualquer parte do mundo, sem restrições de ordem alguma, para onde é que iriam e porquê? Mara? Eu confesso que não tinha pensado nesta pergunta, mas vou responder. Coreia do Sul, tenho assim uma fixação pela Ásia, também gostava de ir ao Japão e infelizmente nunca consegui viajar para a Ásia. Gosto muito da cultura e gostava de aquilo que eu consumo à distância, gostava de consumir em primeira mão. Muito bem. Hélder, qual seria o teu destino? Olha, a Polónia está quase a fazer um ano, será a 30 de setembro, se não me falha a memória, que houve eleições na Polónia e que o PiS, portanto o Partido Nacionalista Lei e Justiça, continuou a ser o mais votado e, no entanto, após 8 anos de governação, após 8 anos no poder e após 8 anos de atropelos sucessivos ao Estado de Direito, ali ombreando quase numa competição dos malditos com a Hungria de Viktor Orbán, acabou por resultar num governo liderado por Donald Tusk, que, através também de uma grande coligação, de uma grande plataforma de entendimento que ia do centro-direita aos liberais e ainda incluía também a esquerda, partidos de esquerda, acabou por conseguir governar. E, portanto, Donald Tusk, eu iria à Polónia precisamente para perceber como é que foi o quase, isto depois ainda demorou até que Donald Tusk fosse empossado primeiro-ministro, que julgo que terá ocorrido apenas em dezembro. De qualquer modo, já leva alguns meses novamente à frente dos destinos do país. Ele Donald Tusk já foi presidente também do Conselho Europeu, cargo que é agora, ou será agora, ocupado pelo nosso antigo primeiro-ministro António Costa, e também porque Donald Tusk me diverte bastante quando faz análise política de rajada. E ele ontem, por causa dos resultados nas eleições francesas, escreveu um tweet que resume bastante o meu sentimento, e aqui ali a Donald Tusk, que é: em Paris, entusiasmo; em Moscovo, desilusão; em Kiev, alívio.
é o suficiente para ficar feliz em Varsóvia. E é, portanto, por isso que eu gostaria também de ir à Polónia. Não apenas bem. para fazer um balanço dos primeiros meses do novo governo de Donald Tusk, mas também porque de facto é isto. Nós estávamos com muito medo do que viria nas eleições europeias, e houve de facto uma viragem à direita, mas não tão grande como se previa. Íamos ter pela primeira vez a extrema-direita no Matignon em França, e afinal não aconteceu. E pronto, é importante também recordar que no outono passado também íamos novamente continuar com o PiS e com os nacionalistas no poder, e afinal Donald Tusk consegue aquele golpe de gênio de agregar, e agregando é possível derrotar as forças mais extremistas. É possível que Emmanuel Macron deu uma telefonadela a Donald Tusk a pedir-lhe conselhos, não seria mal visto. Não sei se o presidente francês terá essa humildade, mas de qualquer maneira fica a dica, e ficam estas dicas de viagem, e fica o meu agradecimento à Mara Tribuna, ao Hélder Gomes, ao João Luís Amorim pela sonoplastia deste episódio, e sobretudo a si, que semana após semana está desse lado a ouvir O Mundo a Seus Pés. O nosso podcast volta daqui a 8 dias com outros protagonistas, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.